Agora, o que o pessoal não vê é o seguinte: qual é a política a ser levada? Onde é que está a integração da esquerda ao imperialismo? A integração profunda da esquerda ao imperialismo. Não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, inclusive no Brasil. Ela está no seguinte: é a democracia. Democracia essa que foi adquirindo um caráter cada vez mais restrito, que a gente vê claramente no Brasil. A esquerda ela tem as seguintes preocupações. Feminismo, uma luta contra o racismo que é extremamente superficial, que não tem nada a ver com a população negra pobre, a questão LGBT e alguma questão que interessa a camadas superiores da classe média, como, por exemplo, a questão da educação, principalmente da educação superior. Quer dizer, é um programa para uma elite. É um programa para a camada alta da classe média dos países que foram devastados pela política neoliberal. Nós, logicamente, não temos nada contra, muito pelo contrário, a defesa da mulher. Embora nós tenhamos tudo que a gente possa imaginar contra a política dessa esquerda pequeno-burguesa em relação à mulher. Nós não temos nada contra a luta do negro, muito pelo contrário. O PCO, inclusive, se considera o partido da luta do negro no Brasil. Se existe um partido que é o partido da luta do negro, é o PCO. Agora, nós temos tudo contra o tipo de luta em defesa do negro que é feito hoje em dia pela esquerda pequeno-burguesa e na universidade. Que é uma luta, não é uma luta do negro, é uma luta do negro privilegiado. Uma camada minúscula dos negros brasileiros são privilegiados. Também nós defendemos o direito dos LGBT, como defendemos o direito de todas as minorias, coisa que já não acontece com a esquerda. Por exemplo, nós defendemos o direito, da mesma maneira que nós defendemos o direito do LGBT, nós defendemos o direito das minorias religiosas. Para nós não há diferença nesse sentido. Né? Direito democrático é direito democrático. A esquerda não pensa assim. Para elas, a defesa de uma determinada minoria, que são os LGBT, se coloca acima da defesa de todos os outros direitos democráticos. Por quê? Porque é uma elite, é uma camada superior. Todo mundo sabe que a base do eleitorado da Hillary Clinton estava nas universidades norte-americanas. É uma camada privilegiada. E mais, não só é uma camada privilegiada, é uma camada que foi beneficiada pela política de globalização. Num país como os Estados Unidos, por exemplo, o trabalhador braçal ele foi reduzido a nada. O operário. Mas as camadas intelectuais, uma parte delas, um jornalista de esquerda percorreu 100 mil e conversou com a pessoa, né? Da internet, que se formou e tem um emprego de $20 mil, $30 mil, né? É o outro publicitário. Essa camada que vive em torno dos negócios mais lucrativos do imperialismo, que são base dessa política da globalização. Isso no mundo todo. Quer dizer, a esquerda, ela é uma esquerda, no final das contas, neoliberal. Ela vive sobre a base da política neoliberal. Daí essa preocupação extrema com racismo, num sentido muito limitado, feminismo, num sentido muito limitado, etc. e tal. Quem que não viu aqui, né, a posição da maior parte da esquerda em relação aos chamados terroristas islâmicos? É a mesma posição do imperialismo. Eles são terroristas, portanto não são gente,
portanto, quem extermina o pecado do demônio. A grande pergunta que a esquerda teria que fazer é o seguinte: uma pessoa no Oriente Médio, ela tem o direito de responder violência com violência, sim ou não? Essa é a pergunta que teria que ser feita. Ou você, quando jogam bomba na sua casa, você tem que agradecer. Agradecer ao céu que a bomba caiu do céu em cima da sua casa e matou toda a sua família. Quer dizer, vocês notem a insensibilidade. Nós podemos não concordar com determinadas políticas, determinadas coisas que os terroristas, ditos terroristas, fazem. Lógico. Mas nós não podemos negar a ninguém o direito de se defender. Ainda mais contra uma monstruosidade como é o imperialismo mundial. A esquerda condena absolutamente. Por quê? Porque é uma elite, é uma camada privilegiada. O problema do racismo, por exemplo. Volta e meia você vê algum comentário de alguma parte da esquerda sobre as pessoas que são sistematicamente assassinadas no país. Mas nem de longe isso daí é um centro da luta contra o racismo. A preocupação da luta contra o racismo é como a gente viu essa semana. Uma mulher negra, que faz parte da Secretaria de Direitos Humanos do Haddad, protestou porque o pessoal começou a atacar esse Fernando Holliday, né? O cara do MBL que tem nome de garoto de programa, porque ele disse que ele quer acabar com a luta do povo negro. Então ela falou o seguinte: eu perco a paciência com esses brancos que criticam. Como, meu? Isso é um grupo fascista. O cara levantou a cabeça aí para falar que ele quer extinguir a luta dos negros. A reação contra ele deveria ser extrema, muito mais dura do que foi. Na verdade, é só piada no jornal. Esse cidadão, ele invadiu uma atividade do PCdoB na Câmara, foi lá rasgar os cartazes. Eu até agora não entendi por que não pegaram ele pelo pescoço e socaram a cabeça dele na parede. Até agora não consegui entender isso aí. Porque eu acho que criticar não é suficiente. Se não me engano, era uma atividade que tinha a ver com Marighella, alguma coisa assim. Com Che Guevara, né? Um ato aí de homenagem e tal. Ele foi lá. Eu até agora não entendi por que não... Esse pessoal não apanhou nesse negócio aí, nessa invasão. A esquerda fica com esse negócio, o discurso de ódio e tal. É uma mentalidade de gente privilegiada, não é a mentalidade de gente que está sendo perseguida, oprimida. A gente vê, inclusive, no Brasil, muito claramente, eu uso o exemplo brasileiro, que é mais fácil de entender, porque ninguém conhece bem como é que é os Estados Unidos, mas lá é pior do que aqui. Aqui, você tem um golpe de Estado contra um governo que é um governo popular. Tem uma parte da esquerda que fala que um governo que dá o Bolsa Família e o governo que tira o Bolsa Família é a mesma coisa. Isso é coisa de almofadinhas. E aí eles ficam lá, não, porque o feminismo... Aí uma pessoa... É que nem o que aconteceu nos Estados Unidos, sobre o dito feminismo, né? Um jornalista de um órgão de imprensa da esquerda norte-americana que não apoiou a Hillary Clinton, ele escreveu uma coisa que é muito sintomática nesse sentido. Falou que quando passaram aquelas gravações do Trump, ele chamava as mulheres de bimbo, que em inglês significa alguma coisa assim como biscate, galinha e tal. Aí as supostas feministas do grupo da Clinton começaram uma campanha histérica denunciando ele pelo uso dessa palavra. Aí o jornalista falou, mas ninguém falou nada quando a Clinton descreveu as amantes do marido dela com a mesma palavra, bimbo. Quer dizer, é um feminismo de fachada, não tem nada a ver. É só retórica, é só conversa. Em grande medida, é um instrumento para hostilizar os outros.
Simplesmente isso. Vocês vejam, por exemplo, o caso da eleição do Rio de Janeiro, que a esquerda evita falar porque o que vai se falar? Concorre de um lado uma espécie de Donald Trump nacional, que é o Crivella. Não é bem o Donald Trump, mas meio que aproxima-se de ser um Donald Trump. E do outro lado concorre o Marcelo Freixo, uma espécie de Hillary Clinton brasileira. A Globo apoia o Freixo. A Veja apoia o Freixo. Estado de São Paulo, Jornal o Globo, Folha de São Paulo, todo mundo apoia o Freixo. O Freixo faz um acordo que ninguém tocou no assunto até agora, do PSOL, com economistas neoliberais, ou seja, com os bancos. Porque não existe o economista neoliberal. O que existe é o funcionário do banco que adota a ideologia neoliberal do banco. Uma figura... Incluiu na equipe dele lá uma figura chamada Eduarda Larroque, uma conhecida economista neoliberal do Rio de Janeiro, da PUC do Rio de Janeiro, antro do neoliberalismo. Aí o que acontece? A campanha do Freixo é tudo isso aí, porque o feminismo, os direitos humanos, o racismo, LGBT, papapá. Aí o cidadão ganha na zona sul do Rio de Janeiro, no meio do pessoal endinheirado, e perde toda a zona oeste, zona norte, onde está a classe operária do Rio de Janeiro. Vocês estão vendo o padrão? O padrão é esse. À medida que a população, que se abre uma crise na política neoliberal, que a população se desloca para um protesto contra a política neoliberal, um protesto muito confuso, um protesto muito desencontrado e também muito fraco até o momento. A esquerda, ela se encontra no campo neoliberal, em nome da democracia. Por exemplo, ninguém, no Brasil, uma boa parte da esquerda não falou nada a favor da Hillary Clinton, mas a vitória do Trump deu lugar a inúmeros protestos. Mas a vitória da Clinton teria que dar lugar aos mesmos protestos. Só que o que acontece? A esquerda norte-americana, numa boa parte, apoiou a Clinton. No Brasil, ninguém apoia abertamente porque seria um vexame uma extrema-esquerda brasileira apoiar a Clinton. Mas o fato é que, para eles, a Clinton era o mal menor. Não há dúvida nenhuma. A gente vê, o caso mais significativo, o que é? O fato de que a própria esquerda que concorreu com a Clinton dentro do Partido Democrata, acabou apoiando ela. O que mostra, eles mostraram na prática, é o seguinte: eles não são alternativa. Na melhor das hipóteses, eles são uma variante para a troca de pneus se o pneu furar. Porque se eles fossem uma alternativa, se eles realmente rejeitassem a liderança dos Clinton, ele teria que ter rompido com a campanha. Vale lembrar que a campanha dentro do Partido Democrata foi o mesmo show de jogo sujo que aconteceu na campanha nacional. Primeiro contra a esquerda, depois contra a direita. No entanto, ninguém rompeu, ninguém fez nada. Quer dizer, isso aí mostra total falta de perspectiva. O problema que é preciso entender aqui, na minha opinião, é o seguinte: a crise coloca em perspectiva não a defesa da democracia contra o fascismo. A democracia, ela é sustentada pelos grandes capitalistas. A hora que a extrema-direita tomar conta de tudo e não tiver volta atrás, os grandes capitalistas vão apoiar a extrema-direita, como eles fizeram no passado. Antes da democracia, acima da democracia, e muito mais importante do que a democracia, está o regime capitalista, o dinheiro. Se você puder ganhar dinheiro com democracia enganando o povo, que é a função da democracia, é isso aí, anestesiar a população, muito que bem. Mas se você puder ganhar dinheiro batendo na cabeça de todo mundo, também é o mesmo dinheiro, o mesmo valor, o resultado final é muito parecido e, portanto,
ninguém vai desistir do dinheiro por causa da democracia. É ou não é? Então, a ideia de que esse negócio tem que se lutar pela democracia, ainda mais da maneira como está sendo colocado, que é uma maneira extremamente de uma elite da população, esse é um beco sem saída. Você não vai para lugar nenhum. O que está colocado é justamente a luta pelo socialismo, a luta pela revolução das classes trabalhadoras. Tem outra alternativa. Cada vez mais a coisa vai afunilando para a luta entre a burguesia, seja ela pseudo-democrática ou fascista ou fascistoide, e a classe operária, entre o capitalismo e o socialismo, entre o governo da classe trabalhadora e o governo da burguesia. O meio termo, as aparências, né, as fachadas que encobrem esse jogo político, elas estão desaparecendo e a coisa está se afunilando. Né? Por exemplo, hoje no Brasil, diante da crise do PT, provocada pela direita, ninguém fala isso também, que a crise é provocada pela direita, se discutem aí todas as variantes possíveis e imagináveis de esquerda. Não podemos dizer com toda tranquilidade, nada disso vai levar ninguém a lugar nenhum. PSOL, a ala dentro do PT do Tarso Genro, Zé Eduardo Cardoso, não só não vão fazer nada melhor do que o PT, como vão fazer pior, como o PSOL já está demonstrando. O PSOL nem chegou no governo municipal e já estava lá vendendo a alma para a burguesia a troco de dinheiro de pinga. E nem se elegeu, hein? Imagina a hora que se eleger. Quer dizer, a esquerda pequeno-burguesa renovada não é uma alternativa. Quem desequilibrou totalmente o jogo nos Estados Unidos não foi a esquerda pequeno-burguesa. A esquerda pequeno-burguesa norte-americana, pelo contrário, ela sustentou o jogo. O que ficou claro com o apoio dela a Hillary Clinton. Quem desequilibrou o jogo foi a classe média baixa, que não é a classe média universitária, onde a direita está conseguindo aí uma posição extremamente forte, e setores da classe operária mais atrasados ou mais desesperados, que votaram contra, inclusive, a orientação dos sindicatos norte-americanos, que apoiam o Partido Democrata. Quer dizer, foi a população pobre. Então você precisa oferecer uma perspectiva política aos verdadeiros explorados e oprimidos. Como a esquerda não oferece essa perspectiva, o que vai acontecer? O fascismo vai criando uma base de sustentação na confusão política total. Porque se o cidadão na universidade apoia a Hillary Clinton porque ela faz um discurso defendendo a mulher, e ele acha que isso daí é a coisa mais importante do mundo, e leva a sério o discurso que ela faz, a população não pode viver de discurso. O trabalhador precisa comer, precisa de emprego. O pequeno microcomerciante, ele precisa ter os trabalhadores vão comprar dele, precisa ter os trabalhadores para comprar, para manter o negócio. E até setores da burguesia que estão esmagados pela política neoliberal, esses também precisam sobreviver. Então, cria-se aí todo um bloco que vai por abaixo o neoliberalismo. E a esquerda, ela se enganchou no neoliberalismo e ela vai ao fundo com o neoliberalismo. É como no Brasil, né? Vocês vejam aí, por exemplo, que esse governo Temer é um governo, digamos assim, tipo, eu não diria Hillary Clinton, mas é, digamos assim, é o mesmo bloco, né? É o mesmo bloco. Isso daí vai levar o país para um desastre. A imprensa, toda uma série de setores, eles fazem a maior propaganda de que precisa equilibrar as contas públicas, que é um mito que eles criaram. Né? Eu até vi que teve setores de esquerda, a gente criticou no nosso jornal, que apresentaram lá uma proposta para equilibrar as contas públicas. O que é isso? Nós temos que agora
administrar o Estado capitalista sem nem estar na administração, né? Você veja que essa esquerda tem muito futuro. Não, equilibre as contas vocês, você entendeu? Só não vamos aceitar que o equilíbrio das contas seja feito às custas dos trabalhadores, e ponto final. Se você é um trabalhador do Correio e o cidadão vem lá e fala assim, nós vamos demitir aqui 12 mil trabalhadores, como eles estão fazendo agora, porque nós precisamos equilibrar as contas públicas, tem que falar, vai equilibrar as contas públicas na sua casa. O que eu quero saber de conta pública? Não as demissões e ponto final. Dá a impressão de que a classe operária tem a obrigação de participar da gestão do Estado sem ter nenhum poder de interferência nessa gestão. Não. Quando os trabalhadores estiverem no poder e forem governos trabalhadores, aí eu não vou discutir equilíbrio das contas públicas. Agora, nada de demissão, nada de rebaixamento salarial, nada de acabar com o serviço de saúde, nada de acabar com a educação e pronto. Ah, não tem dinheiro, o problema é seu, não é meu o problema. Tira de outro lugar. Né? A questão é essa daí. O dinheiro tem, lógico, porque se não tivesse dinheiro, como é que tinha tanta gente comprando mansão em Miami? Como é que repatriaram 200 bilhões de dólares de dinheiro ilegal enviado para o exterior? Ah, tá aí o dinheiro, pô. Usa esse dinheiro. Ah, mas esse dinheiro é dele. Bom, o problema é dele. Tira dele o dinheiro. Nós vamos morrer de fome agora porque ele deu o golpe na praça aí e arrumou milhões? Quem que está interessado nisso daí? Ninguém está interessado. É isso que as pessoas que votaram contra o Partido Democrático pensam. O cidadão chega lá e fala assim, ah, mas a economia... Que economia? Tem que ter emprego. Essa é a economia. Para o trabalhador, a economia é emprego e salário. Emprego e salário, assistência médica, educação. O resto, quem que está interessado? Esse é um problema-chave que se espelhou na eleição norte-americana. Ou você tem uma esquerda que coloca em primeiro lugar o interesse dos trabalhadores e do povo, ou a extrema-direita vai tomar conta. Não vamos ter nenhuma dúvida.